Então hoje a gente vai dar continuidade ao que a gente começou, né, nas aulas anteriores. Lá nas aulas anteriores, especialmente na aula passada, nós vimos a questão de como se chegou à conclusão, né, da existência da carga elétrica, uma abordagem mais voltada à investigação sobre o que há de mais fundamental na natureza, na busca aí pelo indivisível. E hoje a gente vai entender também, né, procurar entender de onde nasceu a ideia, de onde veio aí a ideia de que existiria uma força oculta boa parte do tempo na natureza, mas que se revela em alguns momentos específicos, como, por exemplo, né, acho que o primeiro contato, imagino eu, que o ser humano teve com a eletricidade foi com as tempestades e as descargas elétricas, né? Apesar de toda a... Na época era uma coisa muito mística, né? Acreditavam sempre em explicações místicas, míticas, espirituais, etc. Mas foi aquele ali o primeiro contato com a existência de uma força que a gente hoje sabe que é uma força vinculada à existência das cargas elétricas. Então, primeiro, primeiro registro histórico que se tem de alguém falando em carga elétrica é desse senhor aqui, do Tales de Mileto, que viveu aí entre 640 e 548 a.C. Então, enfim, período bem anterior, né, ao surgimento da ciência. Lembrando que a ciência surge lá pelos idos de 1500, portanto, ele estava num pensamento pré-científico, né, 2000 anos antes, né, do surgimento do método científico. E ele observou, e outras pessoas da época também, né, que ele pegava um pedaço de âmbar. Âmbar é uma pedra, né, um tipo de pedra usada hoje em decoração, uma pedra até bem bonita. E ele observou que quando ele atritava o âmbar com pele de gato, provavelmente eles observaram isso fazendo limpeza ou dando um polimento no âmbar, o âmbar ficava com a capacidade de atrair alguns objetos leves. Provavelmente, acredita-se também, que eles faziam isso com pedaços de folhas secas, né? Papel não era uma coisa usual nessa época. E, inclusive, a origem da palavra eletricidade, ela é da palavra grega electro, com electron com K, que significa âmbar, né? Então, tá aí a origem da palavra eletricidade, onde ela foi primeiro observada, que foi através do bastão de âmbar. Também, hoje, nós sabemos que além de um bastão de âmbar, quando ele é atritado com lã ou algodão, ele adquire essa propriedade. Isso também pode ser feito com um bastão de borracha, com um bastão de vidro, com plástico, tá? Com plástico, experimente uma caneta. Pega uma caneta Bic, tira deixa só aquele miolo dela, o plástico, né? Tira o metal e o outro plástico que tem dentro dela com a carga e com a ponta, e vocês vão observar que atritando, perdão, atritando a caneta Bic com o corpo, né, da caneta Bic com um pedaço de algodão, também vocês vão ter um efeito semelhante.
Esse efeito é o que a gente hoje chama de estática, tá? E vocês podem fazer isso com pequenos pedaços de papel picado, tá? Então, a origem aí da eletricidade com o Tales de Mileto seria alguma coisa, ó, seria alguma coisa assim, tá? Então, ó, se vocês podem fazer isso até com uma régua, como está mostrado aqui, tá? Você pega a régua e vai atritá-la com régua plástica, claro, né? Não pense em fazer isso com uma régua de madeira, né? Ela vai ter essa capacidade também momentânea. Por que que ele resolveu agora não me atender? Mistério. Aí sim, no primeiro toque, tá? Então, seria isso aqui, ó. Atritem mais de uma vez e vocês vão observar que pequenos pedaços de papel vão ser atraídos. Não sei se já fizeram isso alguma vez na vida, se já tiveram essa curiosidade. Alguém já fez isso? Eu já fiz, professor. Já, Ah, né? sim, professor. Eu já também. Sim, é bem interessante. E aí ficava um mistério, né, na cabeça dos caras. Por que que isso acontece, né? Por que que isso não ocorre naturalmente o tempo inteiro? Kailane não fez, então você vai fazer e vai filmar e postar pra gente, tá bom? Vou abrir o espaço para você colocar o link aqui. Assim, professor, com régua eu não fiz, mas com caneta eu fiz já. Já não, é que a Kailane disse que nunca fez, então quem nunca fez vai fazer e postar pra gente. Você não é curiosa, Kailane? Bom, um brinquedo um pouquinho mais sofisticado e difícil de reproduzir em casa, mas também tem algumas tentativas aí pelo YouTube, vocês vão ver alguns caras que conseguem fazer uma versão rudimentar de um eletroscópio. Eu, sinceramente, já tentei reproduzir uma ou duas delas e não obtive o mesmo sucesso que os caras, mas tudo bem. Até esse momento, né, quando você tem simplesmente o atritar a barra de âmbar e atrair pequenos pedaços, isso revela simplesmente que existe uma força que ela surge, que ela se manifesta quando você faz isso, e que ela tem uma duração pequena, né? Basta você encostar esse bastão de âmbar em qualquer lugar que não aparece mais. Mas que força é essa e que características elas têm, né? Pensem que como a gente está falando de alguma coisa que não se vê, né, e hoje vocês têm já a visão de que isso se deve à constituição da matéria, mas naquela época os caras não sabiam disso, né? Então era muito. Vamos tentar entender o que que acontece, né? O que que é isso aqui. Então, um experimentozinho muito legal, também antigo, é feito assim: você tem que ter uma haste metálica, tá? Essa aqui, mais comprida. Ela tá num isolante, tá? Ou seja, alguma coisa que não vai conduzir eletricidade. E tem uma esfera condutora aqui na ponta, né? Essa haste metálica ela é inteira, né? Ela está passando só aqui por dentro da rolha de cortiça. Cortiça é um bom isolante, apesar de ser um material muito caro para fazer isolamento. Tá? Mas a rolha ela foi perfurada. E por que o vidro? Para que você possa ver o que está acontecendo aqui dentro, tá? Aí aqui dentro foi pendurada só uma lâminazinha de ouro, né, uma folhinha bem fininha de ouro, daquelas que se usa para recobrir estátuas e tal. Pode ser feito também com uma lâmina de outro metal, mas aí vocês precisam tomar cuidado porque tem que ser levinho, tá? Tem que ser uma folha bem fininha para o fenômeno ser visto. O que que acontece, né, nesse chamado eletroscópio de folhas, tá?
já pensando na visão atômica que a gente tem. Quando você atrita o bastão de âmbar com a pele de gato ou com a lã, o que que ocorre? A lã, ela arranca elétrons do material. Então, esse material, né, é claro que isso funciona melhor num dia seco, e não esqueçam que o material não pode tocar em outro, né, ele tem que estar isolado. Momentaneamente, logo depois que você atrita esse bastão, ele vai ficar com excesso de cargas positivas, porque arrancou carga negativa. Aliás, cuidado, né? O que se arranca ou se fornece em excesso é sempre a carga negativa, né? Carga negativa está no núcleo, você não consegue arrancar a carga positiva a menos que você tenha uma destruição nuclear, né? Então esse bastão, ele tem um excesso de carga positiva porque elétrons foram arrancados das camadas mais externas dos átomos, né, e das moléculas que compõem ele. O que que acontece? O eletroscópio ele está aqui quietinho, como tudo na natureza, em estágio normal, com uma quantidade igual de cargas positivas e negativas. Quando você aproxima esse bastão dessa parte superior, né, como tem carga positiva em excesso, ele vai atrair carga negativa para cá e, como consequência, vai ter uma sobra de carga positiva aqui embaixo. Lembrando que isso aqui, né, essa parte e o duto é uma peça única, tá? Como a gente tem aqui uma lâmina bem fininha de metal, os dois lados dessa lâmina com excesso de carga positiva, essas lâminas vão repelir uma outra, né? E aí isso aqui vai abrir, vai formar um ângulo. Então, inicialmente isso estava assim, né, as duas folhinhas lá em paralelo, e aí quando ficou com excesso de carga positiva, ela abriu devido à força elétrica de repulsão entre as duas partes da lâmina. Também quando você faz algumas coisas como, e se eu tocar aqui, né, o que que vai acontecer? Né? E se eu encostar o bastão aqui, se eu tocar aqui com o dedo, né? Tem várias coisas que a gente pode ver acontecendo, e eu vou usar um vídeo de terceiros aqui do YouTube para a gente ver o que que acontece. Olha só, o cara pegou um pedaço de cano, vai atritar com uma flanela, tá? E aí ele aproximou, olha lá o que aconteceu. Tá? Mas agora ele tocou, ainda não, ele só aproximou. Legal. Agora ele vai tocar. Olha o que acontece. Quando ele toca, não volta mais. Agora ele vai tocar com o dedo. Voltou ao normal. Ó, de novo. Atritou o bastão, só aproximou. Mas agora ele tocou com tá, ó, ó. O que que aconteceu aí em cada uma dessas coisas, hein? Como é que a gente consegue explicar esse fato? Alguém tem ideia? Como é que a gente poderia tentar explicar o que aconteceu aí? Vou rodar de novo, ó. Atritou, flanela, o plástico. Aí ele aproximou o plástico da parte de cima. Afastou, voltou ao normal. Agora ele toca com o plástico lá em cima. Afastou, não voltou ao normal. Tocou, voltou ao normal. De novo, agora, só que agora, ó, ele vai tocar com o dedo embaixo e tocar o bastão em cima. E aí, quando ele se afasta, é que ele abre.
Complicou muito para entender? Vocês conseguem saber o que está acontecendo em cada uma dessas fases? Ninguém se habilita, Imaculada. Você prefere que eu te chame de Imaculada ou de Conceição? Pode chamar de Imaculada mesmo, professor. Imaculada? Consegue entender o que aconteceu na fase 1, 2 e 3 aqui? Alguém se arrisca? Não? Então, olha só. Quando ele coloca o dedo, ocorre algum tipo de efeito de aterramento. Exatamente. É. A Terra tem uma capacidade quase que infinita de fornecer e receber cargas elétricas em excesso. Tá? Então, vamos ver esse vídeo passo a passo. Ó. Fase 1, né? Primeiro movimento. O que acontece? Espera aí que eu tenho que voltar. Foi. Tá. Nesse momento, quando ele faz esse movimento, ele está arrancando elétrons do plástico, tá? E aí o plástico tem um excesso de carga positiva. Ele atrai carga negativa para essa ponta, sobra carga positiva embaixo. Quando ele toca, ele faz uma transferência de cargas. Espera aí, deixa eu ver se eu consigo parar o vídeo aqui. Não consigo, tá? Quando ele toca, ele transfere cargas. E daí o que acontece? O desequilíbrio no eletroscópio ele fica permanente. E aí quando ele vai e toca com o dedo no eletroscópio, cargas elétricas fluem da Terra para o eletroscópio e reequilibra. Tá? Então ele brinca com isso, mostrando o seguinte: quando ele faz, deixa eu voltar aqui, olha só, quando ele fez isso daqui, né, ele só aproximou, ele atraiu carga negativa para cá e deixou o excesso de carga positiva para cá. Mas isso é momentâneo, né? Quando ele afastar o bastão, essas cargas se redistribuem de novo, né? A natureza busca esse reequilíbrio, tá? Mas se eu vier aqui e tocar, né, encostar o bastão aqui, ou fizer uma conexão com um fio entre eles, o que vai acontecer? A carga negativa em excesso que tem aqui vai fluir para o bastão, porque ela quer reequilibrar, a natureza quer zerar isso. E o fato dela fluir para cá faz com que no dispositivo como um todo, aqui no eletroscópio, resulte em um excesso de carga positiva. Como ele está totalmente isolado aqui, o que vai acontecer, que ali não dá para notar tão bem, é que o ângulo vai reduzir um pouquinho, porque aí a diferença de carga não vai ser tão grande. E aí, se eu vier e tocar com o dedo no equipamento, aí eu vou fornecer, através do corpo humano, o número de cargas negativas que estão faltando aqui. E aí o sistema volta ao normal. Agora, quando ele atrai, que é o último movimento que ele faz, quando ele atrai cargas negativas para cá e deixa um excesso de cargas positivas aqui, tá? E na sequência ele vem aqui e toca com o dedo, tá? O que acontece aqui? Aqui em cima ele está com o bastão aproximando só. O bastão está lá com excesso de carga positiva. Quando ele toca aqui com o dedo, vai ter um fluxo de carga elétrica negativa da Terra para o metal para reequilibrar essa parte aqui. Tá? E daí, quando ele afasta o bastão, existe um excesso de carga negativa como um todo aqui, o que vai levar a novamente isso aqui, né, ter uma deflexão e ficar com a folha aberta, tá? Então, aí rodando, ó, agora que vocês já viram como é que isso funciona, ó,
Então, no primeiro momento, Pastor, mas então quando o cara toca no bastão, ele não consegue, por exemplo, transferir carga dele para o bastão, somente para o metal ali. na realidade, o plástico ele é um mau condutor, ele é um isolante. Por isso que ele não está conseguindo transferir com facilidade, ao contrário do metal, que é um bom condutor. É claro que o plástico é um mau condutor, mas depois de um tempo longo ele segurando ali no bastão, ele vai acabar transferindo, porque também é uma questão de tempo. Mas no metal é muito rápido. Por que que isso acontece, né? Agora já falando em estrutura atômica que a gente viu na semana passada, o movimento é sempre de carga negativa. Por quê? É o que está na borda, né? É o que está na parte mais externa do átomo. Então, deixa eu zerar isso aqui, antes que alguém fique com vontade de tomar café da manhã de novo. Limpar, tá. Pense no seguinte, as cargas positivas, elas estão aqui no núcleo, tá? Então a gente tem carga positiva aqui, carga neutra também, né? Os nêutrons, mas essencialmente eles estão agrupados aqui no raio de ação da força nuclear, que mantém todo mundo aqui unido. Os elétrons estão aqui circulando em torno. Quanto mais pesado for esse átomo e as moléculas, maior a quantidade de elétrons, tá? Quanto mais elétrons, como eles mantêm uma distância entre eles, né, eles circulam em camadas, eu vou aumentar a distância entre o núcleo e a camada mais externa de elétrons, tá? Quanto maior a quantidade de cargas que formam um núcleo e um elétron, né, ou desculpe, um átomo como um todo, maior vai ser esse distanciamento dos elétrons mais externos. Isso vai fazer com que esses caras das camadas mais altas, eles tenham uma ligação elétrica, né, de atração com o núcleo mais fraca. Então fica mais fácil de arrancar esses elétrons daqui. Por isso que os bons condutores, eles são sempre metais, porque eles têm lá são átomos mais pesados, átomos com maior número de prótons e elétrons, né? Você não consegue pegar com facilidade um outro material de átomos mais leves e soltar esses elétrons. Você tem bastante dificuldade de fazer isso, né? O nosso corpo, a maior parte do corpo humano, ele é feito tecido, né? Tá? Ele é feito de materiais que são maus condutores, tá? Mas como nós temos muito líquido no corpo humano, uma parte considerável do nosso corpo, né? A gente aprende isso lá na biologia, é formada de líquido, né? Tem muita água. E nós temos o equilíbrio do corpo mantido com a circulação de sais minerais nessa água. E estes sais são condutores, é por isso que a gente conduz eletricidade, né, com alguma facilidade. Mas o tecido humano, ele oferece oposição a isso, né? Se a gente tivesse, quando você está desidratado, né, você começa, quanto maior for o grau de desidratação, pior condutor o corpo humano vai se tornar. E um problema que nós temos com isso, por isso nós somos vulneráveis às descargas elétricas, é que como o tecido como um todo, ele oferece resistência a esse deslocamento de elétrons, mas, por outro lado, o líquido com sal oferece uma facilidade, né? A corrente elétrica flui, mas danifica o tecido.
né? E como nós somos um sistema elétrico, né? Nós somos uma maquininha termoelétrica funcionando, essa descarga elétrica descontrolada, ela afeta o funcionamento dos nossos sistemas elétricos, né? Então, por exemplo, um sistema elétrico que a gente tem é o coração, né? E ele funciona com os estímulos de bombear o sangue. Quando passa uma descarga descontrolada pelo corpo humano, isso pode danificar a bomba, né, a nossa bombinha, e aí ela para de funcionar. Tanto é que quando a bomba para de funcionar por entupimento de uma das artérias, o que os médicos fazem é aplicar uma descarga elétrica para ver se volta a funcionar, né? Mas aí controlado, né, até o limite em que ele pode e tal. E eu não sei se vocês já viram algum vídeo ou já presenciaram isso, quando os médicos aplicam lá uma descarga com um desfibrilador no peito da pessoa, fica uma marca de queimadura na borda. É porque a passagem da corrente elétrica pelo tecido humano, ela desidrata, ela faz com que parte do líquido se desapareça, né? Evapore, enfim. Então é um processo sempre de arrancar elétrons, e daí quanto mais elétrons o material tiver, mais facilidade para arrancar. O plástico não tem muitos elétrons, por isso você tem que atritar mesmo, fazer força ali para arrancar, né? Já o metal não, o metal bastou, você vê que no vídeo basta um toque que ele dá no metal, né? Um toquezinho simples já é suficiente para o metal carregar ou descarregar, né? Vamos ver de novo. Então agora com narração. Ó, arrancou elétron do plástico, tá? Aproximou, atraiu carga negativa para cá, sobrou carga positiva aqui embaixo. Tirou o bastão, redistribuiu, desapareceu. Agora ele tocou. O que acontece? Tem um fluxo de carga negativa do metal para o bastão e fica permanente. Tocou com o dedo, ele forneceu via terra, né, as cargas suficientes. Agora, ó, ele atraiu carga elétrica negativa aqui para cima e tocou aqui embaixo. Então ele fez com que, como um todo, ficasse um desequilíbrio na quantidade de cargas elétricas, tá? E aí tocou, funcionou como fio terra, né, e novamente reequilibrou. O que nós concluímos desse experimento, que ele é relativamente simples de fazer, mas complexo de entender, é que existem dois tipos de carga elétrica, tá? É a grande conclusão do experimento aqui nas fases 1, 2 e 3 que ele tem. De que a gente conclui disso, né? Há dois tipos de cargas. E aí se vai chamar de norte e sul, preto e branco, verde e amarelo, verde e vermelho, poderia ter qualquer nome. Por acaso, historicamente, foi dado carga positiva e carga negativa, né? Foi o nome dado. Mas é um nome, gente, tá? Não tem nada de... Não tem nada de demais. É simplesmente um nome, como dar nome a pessoas, né? Você precisa dar um nome para aquilo e vai conseguir distinguir as duas, só para isso, tá? Não existe nada na natureza e que diga assim, ó, isso aqui é a carga positiva, isso aqui é a carga negativa, né? Inclusive poderia ser uma ou outra. E se vocês observarem o que aconteceu aí se alguém tiver curiosidade, né, de ver a história da eletricidade, que é muito interessante,
É, os caras acreditavam que o que fluía era a carga positiva. No início da eletricidade, como não se conhecia a estrutura atômica, a crença de que a corrente elétrica era devido à carga positiva. Por isso, até hoje, especialmente na parte de eletrotécnica, né, vocês vão ver um termo que soa muito estranho, que é corrente convencional e corrente de carga, né? Porque a corrente convencional ela tem o sentido oposto à corrente de carga, porque era a antiga corrente de carga positiva. E você pode fazer todo o cálculo, inclusive teoria de circuito, com corrente convencional, né? Lembrando sempre que você tem que adotar um ponto de vista e seguir com ele, né? Não pode misturar os dois. Mas durante muitos anos acreditou-se que o que fluía era a carga positiva e não a negativa. Só com a compreensão da estrutura atômica, já aí nos anos 1920, 1930, é que se viu não, que flui a carga negativa, né? Mas até aquele momento já existiam várias aplicações de eletricidade que elas funcionam bem se você pensa que é a outra que está fluindo. Então, só cuidado com a convenção adotada. Os eletricistas mais antigos, da época dos cursinhos de eletrotécnica, né, que era um tipo de curso que foi muito comum no passado, eles usam predominantemente a corrente convencional na hora de pensar em como carrega, descarrega, capacitor, etc. Tá? Tudo bem até aí, gente? Vamos ver mais um exemplo. Tem pergunta aqui no chat, deixa eu ver. Mais um exemplo para a gente entender como funciona. Kailane, você vai fazer o experimento. Esse brinquedo aqui, a gente tem um lá na FATEC, que infelizmente não funciona tão bem quanto esse. É um pouco frustrante porque ele tem vários problemas na formação dele, mas esse brinquedo é chamado gerador eletrostático de Van de Graaff. Van de Graaff é o nome do cara que criou esse equipamento, e ele também serve para a gente estudar como... Você já viu esse? Já levantou o cabelo, né? Com o cabelo todo arrepiado. O meu tá sempre assim, nem dá para notar quando eu brinco com ele, né? O gerador de Van de Graaff, ele tem um mecanismo muito interessante. Então você já teve no laboratório. Ele tem um mecanismo muito interessante que é o seguinte. Esse daqui, inclusive, ele é muito legal, esse modelo, porque ele tem essa parte aqui em acrílico, né? E aí dá para observar o que acontece com segurança. O nosso não tem um funcionamento tão legal. O gerador de Van de Graaff funciona da seguinte maneira. Por que o vídeo não está rodando? Ok. Tá, olha só. Descargas aqui, né? Tempestade. O que está acontecendo com esse gerador de Van de Graaff? Né? Por que ele fica tendo essa descarga? O que está acontecendo aqui é o seguinte. Tem uma correia aqui no meio, tá? Uma correia de borracha, e aqui tem um motor elétrico. Essa correia fica girando assim, né? E aqui embaixo tem umas garras metálicas que raspam essa correia. Então elas ficam arrancando elétrons da correia. Então essa correia ela fica com excesso de carga positiva. Essa esfera metálica aqui, deixa eu voltar no desenho dela. Essa esfera metálica aqui é oca. Tá? Então aqui no meio, né, não dá para ver porque o metal não é transparente. Essa correia circula
com excesso de carga positiva. E aí o que que ela faz? Ela atrai para a parte mais interna, apesar de ser fino, né? Mas tem uma espessura esse metal. Então a correia gira aqui no centro com carga positiva. Ele vai ter um deslocamento das cargas negativas para cá, o que vai gerar um excesso de carga positiva aqui na ponta, tá? E à medida em que a correia vai girando, ele vai aumentando, né, a quantidade de carga positiva na borda e a quantidade de carga negativa na parte mais interna. E daí, a intensidade da força de atração entre essas cargas positivas em excesso e o que ele vai causar aqui nessa outra esferinha vai aumentando até o ponto em que essa atração fica tão intensa que cargas elétricas negativas vão saltar daqui para a superfície metálica. Por isso que a gente fica observando aí essas faíscas, né, essa cintilação devido ao salto de elétrons da esfera menor para a esfera maior, né? E como a correia está circulando, ela mantém essa descarga, desculpa, mantém esse desequilíbrio e aí a descarga elétrica flui quase que continuamente, né? Existem alguns geradores Van de Graaff, esse é um modelo muito legal, muito bom, mas ainda experimental, né, que serve para laboratório e demonstrações só. Mas existem alguns geradores desse tipo bem grandões que são usados realmente para gerar campo eletrostático, né? Eu acho que o maior no Brasil, se não me engano, se não fizeram nenhum maior atual nos últimos anos, ele ficava na PUC do Rio. Deixa eu ver se tem alguma foto dele aqui. Deixa eu fazer uma busca na internet, porque eles têm, esse daí que a gente viu, ele tem uns 40, 50 centímetros de altura, mas os geradores de Van de Graaff que são usados para trabalhos realmente, laboratório e geração de campo eletrostático, eles têm um tamanhão considerável, tá? Não são pequenininhos, não. São geradores mais sérios, tá? Todos esses aqui que eu estou mostrando, deixa eu mostrar agora, eles são do tipo laboratório, né? Uma brincadeira que a gente faz lá na FATEC, inclusive, é colocar uma peruca aqui e na medida que a carga elétrica vai acumulando, ele gera um excesso de cargas positivas nas lâminas aqui da peruca e ela levanta. Isso ocorre com cabelo também, tá? Aqui tem uma imagem legal de uma pessoa, aí tem que ter um cabelo fininho e liso de preferência, né? Porque se o cabelo for mais anelado é difícil perceber. Aqui mais uma. Esse aqui já é um pouquinho maior. Tá? Mas se for uma pessoa como eu, com cabelinho curto, ninguém vai notar o que aconteceu, né? Essa moça aqui, então, olha que cabeleira que a menina tem. Ficou legal, né? E também o tamanho da esfera, obviamente, porque vai aumentar a quantidade de cargas. Então, esse é um efeito eletrostático. Existem alguns geradores um pouco mais sérios, no sentido de uso, de geração realmente de carga, de campo eletrostático. Aqui já é um exemplo de um Van de Graaff já de laboratório, né, para fazer testes. Eles são maiores, precisa de um campo maior. Precisa tomar muito cuidado com esse tipo de gerador maior, que esses caras aqui estão fazendo hoje é absolutamente não recomendável. Um descuido aqui de um deles pode gerar um choque elétrico que causa danos aí ao coração. Tá?
deixa eu mostrar uma figura aqui esquemática para vocês entenderem melhor o que tá. Aqui um detalhe, tá? Das garras. Essa daqui fica na parte de cima, né? Isso aqui é o que fica embaixo da esfera. Essa garra daqui, ela não raspa, ela só atrai. A que passa por baixo, deixa eu ver se tem um detalhe dela aqui. A que vai por baixo, sim, ela raspa, ela toca na correia, tá? Deixa eu pegar um detalhe dela aqui. Na foto não chega a mostrar com detalhes o que acontece. Só o desenho esquemático, tá? Deixa eu aumentar isso aqui. Olha só. Tá vendo? A raspadeira aqui de baixo aumentou demais. A parte de raspagem aqui de baixo, isso aqui realmente ele toca, ele arranca os elétrons, né? Então ele vai ficando aí com... E aqui o que acontece dentro, né? Tá. Então, umas imagens de como funciona um gerador de Van de Graaff e, como prometido, como é que seria um gerador de Van de Graaff de um tamanho mais útil, não só para visualizar o que acontece, mas também para estudar o campo eletrostático, tá? Esse daqui, você já vem aqui no detalhe. Tamanho de uma pessoa, tá? Então aqui as pessoas e o tamanho do gerador de Van de Graaff. Normalmente, nesses equipamentos aí que se vê que é um galpão isolado, né? Tem uma série de cuidados, porque uma descarga elétrica dessas mata com facilidade. Eles colocam 2 geradores e observem que eles estão acoplados em trilhos, tá? Porque quando você faz o estudo desse tipo de equipamento, a ideia também é analisar o quanto de carga que ele consegue armazenar e qual o efeito da distância entre as 2 esferas e como é que vai funcionar aí o fluxo de carga e tal. Então, uma série de... E o que acontece aqui em cima, né, é uma área de teste bem interessante, porque você tem 2 campos eletrostáticos muito fortes, então você vê como é que a matéria se comporta com esses campos eletrostáticos aí extremamente intensos, e é um campo realmente de testes, né, para esse tipo de estudo aí dos materiais, tá? Então, agora que eu espero tê-los convencidos de que nós temos 2 tipos de carga elétrica. Tem mais um aqui. Esse modelinho aqui é um modelinho de eletroscópio de folhas que dá para reproduzir com mais facilidade numa versão doméstica, tá? Aqui você só precisa de uma folhinha. Pode ser uma folhinha de papel alumínio, né? Ela tá aqui, ó. Só que aí dá para ser bem fininho. Esse objeto aqui não é difícil de conseguir aqui. Os pedaços de plástico transparente, tá? Então é um tipo de equipamento que dá até para fazer uma versão doméstica. Esse aqui não é uma versão doméstica, mas esse aqui é o tipo que dá para fazer. Então, o que nós podemos concluir a partir desses experimentos é que existem 2 cargas elétricas, negativa e positiva, que eu tenho, então, 2 tipos de força. Eu tenho a força de repulsão, quando as cargas são iguais, sejam elas negativas ou positivas, né? A gente vê isso lá no experimento do
do eletroscópio de folha, né? Independente de ter tocado com o dedo ou tocado com o bastão, a folha fica permanentemente, fica durante algum tempo aberta até que a natureza reequilibre. E por outro lado, quando eu tenho cargas de natureza diferente, eu observo uma força de atração. Tá? Então, ao contrário da atração gravitacional, da força gravitacional, que ela só existe de um tipo, né? Massa atrai massa e pronto. A Terra atrai todos os objetos massivos para o centro dela. Tudo que a gente coloca na superfície da Terra é atraído para a superfície, né? Cai, na linguagem mais usual do nosso dia a dia. E não tem nenhum objeto tal que eu coloque a massa dele próximo à superfície da Terra e a Terra faça uma força de repulsão, né? O objeto vai ser lançado para cima. A gente nunca chegou nisso. Então, isso mostra que, ao contrário da massa, a natureza da eletricidade é dual. Existem dois tipos de carga. Poderia existir três ou mais. Tá? A natureza é assim. A parte elétrica só tem duas. Tá? Tem o experimentozinho também legal com as duas bolinhas, né? Que quando elas estão eletrizadas com a mesma tipo de carga, elas se afastam. Enfim, todos esses são experimentos que podem ser feitos aí com alguma facilidade em casa, tá? Então, qual é o efeito do fio terra? Né? O fio terra tem o efeito de absorver ou ceder elétrons numa quantidade aí praticamente infinita, tá? Tem um tipo de fenômeno que ocorre muito em países com clima extremamente seco, como acontece isso é muito comum ocorrer na região próxima ao deserto americano, porque eles têm estradas muito retas, muito longas, e as pessoas têm hábito de dirigir, né? Percorrendo longas distâncias. Então, o que acontece? O sujeito vem com um carro numa região muito seca, com um clima muito quente, e ele trafega durante bastante tempo. O que acontece ali? Esse ar muito seco, né, sem umidade, ele fica acariciando a lataria do carro, né? Ele fica arrancando elétrons da lataria desse carro. Quando o sujeito chega num posto que ele vai parar o carro, né, para abastecer e dar uma relaxada, esse modelo de carro ainda não está na indústria, viu? É um modelo muito revolucionário, não chegou ainda. O que acontece? Quando ele sai do carro, esse carro está cheio de carga positiva sobrando, porque o vento ficou arrancando carga elétrica negativa dele. E aí, o cara vai abastecer, o sujeito vai abastecer o carro e toca na lataria, tá? Ele toma um bruta de um choque ao tocar na lataria do carro. Por quê? O corpo dele vai servir como fio condutor para que a Terra forneça toda a carga negativa que foi arrancada daqui. É perigoso isso, tá? Inclusive, isso gera alguns problemas na hora que você vai abastecer o carro. Tem risco de incêndio, porque tem fagulha aqui, né? Assim como lá do Van de Graaff tem fagulha, aqui também tem fagulha. Não necessariamente visível, mas tem. Então, claro que quanto mais metal tiver no veículo, maior essa possibilidade de ocorrer o fenômeno, né? Vocês já devem ter visto em estrada, aqui no Brasil, dependendo do percurso que os caminhões fazem, eles deixam umas correntes que ficam arrastando no piso. Vocês já viram isso? Alguém já viu esse tipo de caminhão que ele fica com umas correntes que arrastam pelo asfalto? Eu já vi. Né? Aquilo é o fio terra, né? São caminhões que vão passar por regiões muito secas e que pode ocorrer esse fenômeno.
E aí, para descarregar continuamente, eles deixam aquela corrente. Sim, bem lembrado, porque daí o caminhão que transporta combustível tem um risco danado de explosão. Então, por norma de segurança, eles têm essas correntes que, na verdade, pode ser corrente, poderia ser um cabo de aço, algum tipo de metal que descarregue da lataria, né, da superfície do veículo para a terra e não ocorra aí nenhuma fagulha, nenhuma centelha. Porque o, o veículo tem contato com a terra pelo pneu, e o pneu, né, a borracha é um isolante. Então ela não permite, né, a passagem de descargas elétricas via pneu para o carro. Então o carro acaba ficando isolado mesmo. E a gente vai ver amanhã ou na próxima semana uma coisa muito curiosa, né? Como os metais eles têm muitas cargas, e tem, portanto, uma mobilidade grande dentro do metal, quando ele está sujeito a um campo elétrico, as cargas elas se alinham, se arrumam, se mexem lá dentro da estrutura molecular de tal maneira que o excesso de carga ele fica na superfície, tá? E é por isso que o carro está com excesso de carga positiva, né, com falta de carga negativa, mas quem está dentro do carro não sofre nada, porque esse excesso ele fica todo na superfície externa, tá? Então, tocar na superfície interna do carro, metálica, não gera nenhum problema. Mas ao sair do carro e tocar na lataria dele externa, vai dar descarga. Não sabia disso. Um detalhe interessante que o Oswaldemir está colocando, que a GM, no Brasil, teve que alterar o tecido do banco do Monza, modelo 87. Eu já era nascido nessa época, já dava aula? Não, ainda não, mas já era nascido. Porque ele tinha esse problema de acumular energia estática e acabava dando choque no condutor. Interessante, não sabia disso não. Uma das coisas que as montadoras fazem, né, quando elas vão fabricar carro num determinado país, além da adaptação para as regras do país que vai receber o veículo, elas também fazem adaptações devido às condições climáticas e de estradas, né? Por exemplo, os carros vendidos para os Estados Unidos, eles têm uma suspensão muito aquém da suspensão que é necessário ter no Brasil, né? Os Estados Unidos é um dos países que tem a maior quantidade de estradas de boa qualidade, então o sistema de amortecimento de lá, ele funciona muito mais para reequilíbrio em curvas, né? Eles não passam por buracos, não tem essa estrada esburacada. O carro brasileiro, inclusive algumas montadoras, elas trazem para o Brasil e adaptam sempre os modelos europeus, porque apesar da Europa também ter estradas de boa qualidade, eles lá têm o problema das estradas históricas, que não podem ter asfalto, né? É muito comum em cidadezinhas medievais, na entrada o carro passa por estrada de pedra. E essas pedras elas são desalinhadas, né? Foram criadas para a época de carroça e cavalo, e elas dão uma trepidada boa no carro. E aí é mais fácil adaptar para o Brasil o modelo europeu, porque ele já tem uma suspensão mais forte do que o modelo americano. Mas mesmo assim dá um monte de problemas, né? O carro importado sem adaptação nenhuma, ele tende a ter problemas mil no Brasil, porque nós temos um sistema de estradas que é um sistema raiz, né? Assim, tem buraco, tem asfalto que nem parece asfalto, né? Tem algumas estradas no Brasil que o asfalto é tão ruim que seria melhor se elas fossem de terra batida, né? Sim.
No avião, o problema é muito mais sério que no carro, né? Comentário aqui do Luiz Fernando. Porque, primeiro, que o avião trafega por distâncias muito maiores, ele vai para uma área, né, circula numa área muito mais alta, e a diferença de temperatura é enorme. Então, lá eles precisam ter vários pontos de descarga. E o avião tem uma coisa: o avião ele pode levar uma descarga elétrica das nuvens, né? Então ele tem que estar sujeito a isso, né? Mas, o Kailane, às vezes é melhor não ter asfalto mesmo, porque tem lugares que o asfalto é tão ruim que a terra batida é melhor, né? A gente tem isso, né? A América Latina é para os fortes, né? Não é para os fracos, né? É um sistema de enduro que a gente tem nas nossas rodovias, tá? Bom, Professor, oi, Imaculado, pode falar. tira uma dúvida minha. Eu ando de bicicleta. Então, no É, final de semana a gente sai e vai andar em rural e tem muitas essas redes de alta tensão, essas torres, né, essas fiações mais que conduzem eletricidade. E diversas vezes, quando eu estou passando por baixo dessas torres, dessas fiações, quando eu encosto no quadro da minha bicicleta, diversas vezes eu levo choque. Aí o pessoal fala, mas você não levou choque? Eu falei, levei, eu não tô louca. uhum, Sabe, um choquinho assim. sim, O que normal. explica isso? É normal? É normal. Essas redes de alta tensão, na verdade, a gente não deve chegar muito perto delas, né? Elas têm essa capacidade, elas têm um campo eletromagnético enorme em torno delas, e dependendo da secura do ar, quando você está Hum, passando com a bicicleta, isso pode facilitar que o ar arranque elétrons do quadro, né? Geralmente o quadro é de alumínio dessas bicicletas, é fácil, né? Alumínio é um bom condutor de eletricidade e você pode levar choque, sim, ou tocar no quadro. entendi. Especialmente se você Entendi. estiver usando sapatilha, porque as sapatilhas elas têm um tipo de cobertura na sola que facilita isso. Se for aquela sapatilha mais convencional, né, que não é específica, que é o bom e velho tênis com soladão de borracha, é mais difícil de Uhum. socorrer. Mas se você tiver com um solado um pouquinho mais fino, ou aquela sola dura da sapatilha que tem um engate para o ciclismo, a chance é maior Uhum. disso acontecer. Entendi. Que diversas vezes a gente está passando, porque a gente anda muito em estrada de sinal. E aqui em Uhum. Guará, essas redes agora até fizeram algumas novas, cortam as estradas de sinais. Então a gente automaticamente tem que passar por baixo. É. E diversas vezes eu levei choque. Eu falei, gente, eu levei choque. Não leva choque. Eu falei, levei, não tô louca. E pior que ninguém levava, só eu. Depende um pouco da sensibilidade, mas é aquelas, é o mesmo fato da TV de tubo de imagem quando você chega o braço perto e ela arrepia os pelos. Ela Uhum. é muito parecido com aquilo, né? Só que ali é uma carga. Aqui em Taubaté, eu gosto de andar de bicicleta também, mas aqui em Taubaté a gente não consegue chegar muito perto dessas redes, exceção da região ali do Cavex. Eu nunca observei isso, mas Uhum. se tiver a possibilidade eu vou dar uma olhada. E a umidade, né? Isso normalmente acontece em dias mais secos. Em dias mais úmidos, até o Van de Graaff, ele funciona mal em dia úmido, por isso que os laboratórios que têm aí a demonstração elétrica, eles trabalham sempre com refrigerado ligado. Não é por causa da temperatura, é por causa da secura do ar. O ar úmido, você tem muitas partículas, muitas gotículas de água em suspensão e elas acabam redistribuindo a carga por meio delas. Então, o ar seco já facilita esse acúmulo. Por isso que esse problema com o carro da descarga elétrica, geralmente ele ocorre em regiões desérticas. Tem outra pergunta aqui, fora o susto, essa carga ao longo do tempo? Se for baixinha, não, mas se a descarga começar a ser alta, sim, e aí depende um pouco da idade e ainda o fato da pessoa usar ou não marca-passo, tá? Quem tem marca-passo
problema pode ser sério. Mesmo uma pequena descarga elétrica, ela pode desregular ou até mesmo brecar o funcionamento de um marca-passo. É um pouco delicado. É a mesma coisa, a gente vai ver, entender isso melhor mais adiante no campo magnético, mas o motivo da proibição do uso de celular nos postos de gasolina, ele é sério porque o celular ele tem um tremendo campo magnético em torno dele, né, quando ele está funcionando. E a bomba de combustível é um sistema, um circuito elétrico também, eletromagnético, tem um campo magnético ali razoável, que é o sistema que faz o bombeamento e a contagem do combustível que passa, né? E se você chegar com o celular perto dele, esses campos interagem e vai interferir no contador, né? Ele vai marcar errado. Hora para mais, hora para menos, por isso que é proibido chegar perto dele. Também ninguém sabe se isso pode chegar ao ponto de causar algum dano. Dano permanente eu acredito que não, porque quando você faz um circuito desse tipo, você já prevê essa interação, já tenta minimizar, né? Mas o mau funcionamento na contagem da passagem lá do fluxo, né, de combustível, certamente. Então, isso vai ocorrer. Tá? Bom, vamos agora falar Chegou a parte que vocês tanto temiam. Vamos misturar matemática com física. Tá. Uma característica, né, das investigações aí com a força eletrostática, né, a gente já viu que cargas de mesmo sinal se repelem, cargas de sinais opostos se atraem. E usando os Van de Graaffs maiores, usando até mesmo alguns medidores de intensidade de força nos eletroscópios, fazendo testes e mais testes empíricos, todos eles de início, né? O que se concluiu foi: quanto maior a carga, maior a força. Por isso, carga vezes carga diretamente proporcional à força. Se eu aumento uma ou outra ou as duas, eu tenho um aumento. Se eu dobrar essa aqui, triplicar essa aqui, a força vai sextuplicar, né? Por outro lado, se eu reduzo uma das duas à metade, a força cai à metade. Se eu reduzir as duas à metade, a força cai em um quarto. Então, produto das cargas é diretamente proporcional à força entre elas. Aumento a distância das cargas, diminui a força. Em que razão? Se eu reduzir a metade, eu quadruplico a força. Se eu aumento em 50%, eu reduzo a força em um quarto, indicando que a força é proporcional ao inverso do quadrado da distância. Então, como é que a gente chega a essas conclusões, pessoal? Isso não cai do céu, é teste mesmo, né? Eu vou aumentar a carga elétrica, eu vou variar a distância e vou ver o que acontece com a intensidade da força entre elas, tá? Isso é o que a gente chama de empírico, né? Você vai para o laboratório, fica fazendo testes com aquilo que você tem controle. Nesse caso, o que os caras tinham controle na época, né, anterior ao Coulomb, era quantidade de carga elétrica e distância e medir a força, tá? E como eu preciso ligar alguma coisa que é medida em Newton como a força a alguma coisa que é medida em Coulomb e metro quadrado, eu preciso de alguma coisa que dê a proporcionalidade entre isso e a força. Por isso existe aí a constante eletrostática, que é estabelecido com muitas casas decimais pelos laboratórios vinculados ao Sistema Internacional de Unidades. Essa constante, ela tem esse valor aqui. Tá? 9 vezes 10 a nona, Newton, metro quadrado, Coulomb ao quadrado. Por que ela tem essa unidade? Tá? É simples, ó. Né? O que diz lá a força eletrostática? A força é igual a
constante, carga dividido pela distância ao quadrado. Se a gente olhar para isso aqui em termos de unidade, ó, kappa, 9 vezes 10 a nona, newton, vezes metro ao quadrado, dividido por coulomb ao quadrado, vezes carga, coulomb, outra carga, coulomb, distância, metro ao quadrado. O que vai acontecer aqui? Coulomb ao quadrado simplifica com coulomb vezes coulomb. Metro ao quadrado simplifica com metro ao quadrado. Então, o resultado disso daqui é alguma coisa medida em newtons, que é a unidade do Sistema Internacional para força. Tá? Então, o valor da constante e unidário da constante é feito para ajustar coulombs, metro e newton de maneira proporcional. Tá? Tudo bem até aí? Tudo fácil? Tudo certo, professor. Professor, Oi. Pode falar. esse coulomb aí é para medir o quê? Corrente, não? Não. Carga elétrica. Carga elétrica. Carga elétrica. A corrente, o ampere, é coulomb por segundo. Ah, tá. É a quantidade de carga elétrica que vai ficar acumulada em um lugar ou outro. Durante muito tempo, a unidade padrão do Sistema Internacional era o coulomb e o ampere era uma unidade derivada. Há poucos anos houve uma inversão e o ampere passou a ser a unidade básica e o coulomb passou a ser derivado. Então, hoje, o coulomb é ampere vezes tempo. Tá? Ou seja, a quantidade de carga elétrica que passa por uma determinada região do espaço num intervalo de tempo, é o que vai determinar a corrente elétrica. Então, a corrente elétrica é essencialmente carga em movimento. O que a gente está fazendo aqui, por enquanto, é eletrostática, é carga parada. Eu vou acumulando carga nas placas, por exemplo, do Van de Graaff. Tá? Então, vamos ver um primeiro exemplo, olha só. Ele está pedindo o seguinte, ó. Ele tem cargas elétricas de mesma natureza, ou seja, positivo e positivo, negativo e negativa, tanto faz. E ele diz, ó, de um lado ele tem 3 vezes 10 a menos 5 coulomb, e do outro lado ele tem 5 vezes 10 a menos 6 coulomb. Elas estão no vácuo, ou seja, não tem nenhuma carga elétrica entre elas, e a distância entre essas duas cargas é de 15 centímetros. A pergunta é, qual é a força, a intensidade da força entre elas? Tá? Então, traduzindo aqui no desenho, que eu aconselho todos vocês a desenharem no início, né? Eu tenho uma carga elétrica Q1 aqui, eu tenho outra carga elétrica Q2 aqui, entre elas um espaço vazio, né? Elas estão no vácuo de 15 centímetros, tá? E 3 vezes 10 a menos 5, tá? Então eu vou dizer aqui que Q1 é igual a 3 vezes 10 elevado a menos 5 coulomb. E o Q2, aí tanto faz se eu chamo de Q1 e Q2. Q2, 5 vezes 10 a menos 6. Q2, 5 vezes 10 a menos 6 coulomb. E a pergunta é qual a intensidade da força. Bom, a força, a gente sabe que a constante eletrostática é 9 vezes 10 a nona newton vezes metro ao quadrado dividido por coulomb ao quadrado.
E que a força eletrostática tem essa característica aqui: constante, carga, carga e distância. Tá. A carga elétrica já está em Coulomb. Beleza, perfeito. Só que na constante eletrostática, nós temos que a distância é medida em metros. Então, o cuidado que a gente precisa ter aqui é na conversão de centímetro para metro, tá? Então, a gente não pode esquecer que 15 centímetros é igual a 15 vezes 10 elevado a menos 2 metros, tá? Que é o fator de conversão. Fora isso, mais nada, é só colocar os valores aqui e rodar a manivela. Então, ó, onde tem o K, 9 vezes 10 a nona. Onde tem Q1, 3 vezes 10 a menos 5. Onde tem Q2, 5 vezes 10 a menos 6. E D ao quadrado, 15 vezes 10 a menos 2, tudo isso aqui ao quadrado. Até o momento eu não fiz conta nenhuma, só substituí os valores na forma aí da segunda lei, da lei de Coulomb, tá? O que eu vou fazer agora para começar a fazer o cálculo? Vou fazer esse cálculo bem passo a passo, né? O primeiro cálculo desse tipo que a gente faz. Se alguém tiver dúvida, avise. Primeira coisa que eu vou fazer essa operação aqui. Vou deixar o restante como está. Então, vou deixar aqui o 9 vezes 10 a nona, 3 vezes 10 a menos 5 e o 5 vezes 10 a menos 6. Então, aqui, 15 ao quadrado vezes 10 elevado a menos 2 ao quadrado. É 2 vezes 2, né? Então, fica com 10 elevado a menos 4 aqui. Tá. Próxima coisa que eu vou fazer, eu vou deixar, né, como está tudo aí multiplicando, né, dividindo, eu vou deixar de um lado tudo aquilo que não tem potência de 10 e do outro lado tudo aquilo que tem potência de 10. Então, isso aqui vai ficar assim: 9 vezes 3 vezes 5 dividido por 15 ao quadrado, vezes 10 a nona, 10 elevado a menos 5, 10 elevado a menos 6 e aqui embaixo 10 elevado a menos 4. Tá? Isso aqui, cálculo convencional, né? 9 vezes 3, 27. 27 vezes 5, 135. E 135 dividido por 15 ao quadrado. Desse lado, a gente pode, né, são todas potências de base 10, a gente pode colocar isso aqui tudo na mesma base. Então vai ficar assim: 9 vezes 3 vezes 5 dividido por 15 ao quadrado. Depois a gente faz a conta. E aqui vai ficar assim, ó, 10 elevado a nona, menos 5, menos 6. E esse cara aqui, quando ele passa para o numerador, ele troca o sinal. Então fica mais 4. Tá? E aí você pode fazer o cálculo ou na calculadora, ou faz o cálculo à mão, de cabeça, como bem entender. Esse 9 vezes 3 vezes 5 dividido por 15 ao quadrado dá 0,6. Então a força vai ser 0,6 vezes 10 elevado a quanto? Ó, 9 menos 5 menos 6, tá? 9 menos 11. E 9 mais 4 dá 13. 13 menos 11 vezes 10 ao quadrado, newton. Ou seja, a força vai ser de 60 newtons. Tá? A força entre as cargas Q1 e Q2 aí deste primeiro exemplo. Tá?
Então, deixa eu salvar essa figura aqui para depois disponibilizar para vocês. Hoje é dia 23 de agosto. E essa é a nossa figura 1. Legal, tá? Quando eu coloco as figuras, pessoal, eu sempre coloco a data e um número para saber qual foi o dia da aula, tá? Pra depois, quando vocês forem estudar. Tá aqui nos slides. Opa! Eu deixei só esse exemplo. E tem mais uma série de exercícios para vocês fazerem. Só que antes de passar para esses exercícios, eu vou fazer mais uns exemplos aqui na lousa com vocês, que eu imagino que algumas dúvidas vão surgir, tá? Olha só. Se eu quisesse, pegar agora estas mesmas duas cargas elétricas, mas se eu quisesse que a força fosse reduzida a 1/4 do que ela é, o que eu teria que fazer com a distância? Né? Então, olha só, eu sei que a força nessas condições aqui, a gente chegou à conclusão que a força é de 60 newtons, tá? A pergunta que eu estou fazendo agora é a seguinte. Ups, que besteira aqui, tá? Então, continuando aqui, o número 2, para que F passe para um valor de 15 newtons, qual deve ser a distância entre as cargas? Então, essa é a pergunta que estou fazendo aqui. Como é que a gente poderia fazer isso? Tá. Se eu sei proporção, eu já faço direto ali, tranquilo. Mas se eu não sei proporção, eu vou ter que pegar as cargas e fazer o cálculo. Como é que eu faria isso? Simples também, mas acaba sempre gerando um pouco de dúvida. Olha só, ficaria assim, né? Eu tenho agora o valor da força. A força vai ser de 15 newtons. Eu tenho o valor das cargas, 3 vezes 10 a menos 5, e 5 vezes 10 a menos 6, desculpa. E eu quero saber qual é a distância entre as cargas para que isso ocorra. Né? Como é que eu vou fazer isso? Então, vou usar a equação da lei de Coulomb. Força é igual a constante, produto das cargas, dividido pela distância ao quadrado. Então, no lugar de F, 15 newtons. No lugar de K, 9 vezes 10 a nona. Q1 está lá, 3 vezes 10 a menos 5. Q2, 5 vezes 10 elevado a menos 6. E a distância ao quadrado é o que eu quero saber. Tá? Como é que eu resolvo isso? Invertendo a equação. Tá? Então, ó, o d ao quadrado passa para o numerador e o 15 passa para o denominador. Então, isso aqui fica 9, 3, 5. Já estou fazendo aquela reorganização, né? Vezes 10 a nona, 10 a menos 5, 10 a menos 6. E tudo isso dividido por 15. Tá? Então, agora nós temos aqui 9 vezes 3 vezes 5.
Isso aqui vai dar 27, 135. 135 dividido por 15. Isso vai dar 9. Tá? Vezes 10 elevado à nona, menos 5, menos 6, né? Então, 10 elevado a menos 2, então, d ao quadrado, vai ser igual a 9 vezes 10 elevado a menos 2, né? Pode falar. Menos 11 com mais 9. Quando eu extrair a raiz quadrada, o que que vai ter? Né? A raiz quadrada de 9 é 3. De 10 a menos 2, 10 a menos 1. Então, portanto, nós temos aqui 0,3 metros de distância. Tá? É o valor da distância para que isso ocorra. Se a gente olhar lá para cima, 15 centímetros, tá? Então a gente teve aí uma redução. Sim, desculpa, quem falou? Alguém quer fazer pergunta? Não? Tem uma pergunta aqui. Luiz, quanto mais externo for o elétron, menor a energia necessária para arrancá-lo. Então, é sempre o mais externo que é arrancado. Aquelas camadas K, L, M, N, O, P, Q é a mais externa sempre. Né? Quanto mais externo, maior facilidade. Tá? Pessoal, eu vou deixar um exercício para vocês fazerem hoje sobre esse assunto. Eu estou tentando aqui liberar o exercício no sistema e não estou conseguindo, ele está travando toda vez que eu tento fazer essa liberação. Eu já vou ver o que está acontecendo. Eu acho que eu vou ter que rebootar esse negócio aqui para ele me permitir fazer isso, tá? Mas de qualquer maneira, também o tempo que a gente tem hoje para fazer esse exercício é muito curto. Então eu vou deixar vocês já livres para o intervalo. O intervalo é 9h20, eu estou deixando vocês 10 minutinhos antes. Quem conseguir fazer o exercício de hoje para amanhã, ótimo. Quem não conseguir, amanhã a gente usa um trecho da parte inicial da aula para fazer este exercício, tá? Então já vou parar a gravação.